Marcelo, aí um pedido para você participar. Isso, ótimo. Agora vamos de novo, todos nos ouvindo? Pronto. Aí, Apanhamos um chegou. pouco, mas chegamos aqui. É Vamos porque lá. para mim aqui estava bloqueado você. Aham. Deve ser alguma coisa que mexi antes e em vez de convidar, acabou bloqueando. Mas está ótimo. Então, gente, vou começar aqui, né? Queria cumprimentar todos aí, né, com boa noite e desejar a todos assim uns ótimos esclarecimentos sobre o tema, né? Nós vamos falar sobre depressão em adultos e idosos, né? Como nós podemos ajudar essas pessoas com sintomas, né, depressivos. Está aí conosco na live Marcelo Marinho, nosso colega psicólogo. Já é mestre, Marcelo? Quase, quase. Até Quase terminando, mestre? está saindo. Olha que interessante, quase mestre em análise do comportamento nesse tema, né, da depressão. Então, muito interessante. Então, queria cumprimentar todos os nossos seguidores, os participantes da live, né? Eu vi que hoje Marcelo contribuiu aí com o aumento de número de seguidores, porque foi feito aqui no meu Instagram, né? Então surgiram vários seguidores novos, mas é bom que a gente está fazendo sempre uma live por mês, né? Dentro da proposta de incluir o tema, né, da saúde mental para facilitar para as pessoas, né? A, a visibilidade do tema e ampliar os conhecimentos que ainda precisa, né? Então, muito bom. Para quem não sabe quem sou, né? Sou Roseli de Mello, sou psicóloga também, atuo aqui com avaliação psicológica e neuropsicológica, psicologia clínica também na área do TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Trabalho muito com ansiedade e também com depressão, mas o foco hoje está mais na questão da ansiedade. E aí a gente, né, conversamos aqui com o Marcelo sobre essa possibilidade de live, e aí vamos deixar ele falar um pouquinho, se apresente, Marcelo. Ô, Roseli, para mim é um prazer, é uma honra estar contigo aqui. A Roseli é muito modesta na apresentação, ela tem 19 anos de experiência clínica, né? Uma bagagem fantástica. Belo Horizonte, Brasília, né? Sim. Tem uma trajetória aí, várias pós, né? E, enfim, tem uma bagagem muito grande. É um prazer, né? Eu até li um trabalho que a Roseli produziu sobre depressão, fantástico, realmente é maravilhoso. E a nossa preocupação, vamos dizer assim, o nosso prazer em estar aqui, as duas coisas caminham juntas, né? É porque é um tema hoje muito recorrente, né? Essa questão da depressão, né, Roseli? Eu, Sim. a princípio, Marcelo, para quem ainda não conhece o perfil, né? Primeiro eu fiz uma licenciatura, matemática, né? Caminhei um pouquinho pela área da teologia, mas me apaixonei pela psicologia. E realmente é uma área aonde a gente se completa, né? E em algum tempo a gente se deparou com essa questão da depressão. Até porque hoje, no mestrado, Roseli, a gente trabalha justamente a tese em cima de depressão de professores. Eu estou fechando agora, né? De professores no Uhum. município de Vilhena. É algo que tem impactado muito, né? Cresceu muito. Nós temos uma prevalência no Brasil, no mundo, de 4% da depressão. No período da pandemia, ela subiu para 24%. Assustador, né? Assustador isso aí. E realmente a gente percebe que o desconhecimento é muito grande, né, Rodrigo? É muito grande. Sim. Deixa você falar um pouquinho da sua prática, se tem mais. A minha Né? prática ela é bem aliada à questão da avaliação, né? Inclusive, o trabalho que o Marcelo comentou é um trabalho de psicodiagnóstico, né? Durante a prática clínica, a gente pode fazer um psicodiagnóstico já fazendo intervenção, né?
já atuando, trabalhando com o problema da depressão. Então, esse trabalho é o jeito que eu, até quando eu vi o tema, eu achei assim interessante para fazer, porque já era o que eu trabalhava, né? Só que eu não tinha assim exatamente pesquisado específico e dentro da terapia cognitivo-comportamental não existia nada falando especificamente como fazer o psicodiagnóstico interventivo com as técnicas da TCC. Existia com a psicanálise um pouco de olhar do humanismo e não tinha sobre a TCC. Então, achei interessante que eu pude construir alguns passos nesse trabalho de conclusão de pós-graduação, né, de especialização, e achei bem valioso e muito bom. Então, assim, a proposta que a gente fez né, tá conversando sobre a questão da depressão. A gente delimitou o campo para adultos e idosos porque a depressão ela se manifesta de formas diferenciadas, né, em faixas etárias. Então, criança e adolescente, eles vão manifestar de uma outra forma. E a forma de trabalho também é diferenciada. Então, assim, Marcelo, creio que atenda mais adultos, né? Então, assim, a gente tem como falar melhor, explanar melhor quando a gente define um pouco, né, a faixa etária, né? Porque o desenvolvimento humano ele tem muito a contribuir na hora que a gente vai fazendo as intervenções clínicas, né? Então, no primeiro momento, Marcelo, fala para a gente, né, quais são os sintomas, os sinais que a pessoa vai apresentando, né? Daí, assim, normalmente a gente usa como base o DSM-5, mas tem muitos autores da psicologia que falam sobre esses sintomas e às vezes eles facilitam um pouco também os termos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho quais são esses sintomas, esses sinais que a gente percebe numa pessoa com quadro depressivo. Roseli, a gente vai ter ali, né, basicamente 9 características, né, principalmente a classe média, porque ele é um diagnóstico que tem essa visão da medicina, né, de nove itens. Desses, a pessoa tem que ter, pelo menos, apresentar esse quadro de 5 sintomas, né, ou mais, durante pelo menos 2 semanas. É nessa perspectiva que vai se ter o diagnóstico da depressão, né? E quando a gente fala depressão, é uma coisa que precisa ficar bem clara. Eu acredito que quanto mais a pessoa e familiares, principalmente, estão próximos, entendem essa dinâmica, isso facilita muito. Não é a depressão, são as depressões, né? Existem vários níveis de depressões. O primeiro deles, né, o que é mais difundido até de senso comum, é a questão do humor, né? Humor deprimido, né? A pessoa fica triste a maior parte do tempo, né? E há uma diferença muito grande entre a tristeza e esse humor deprimido da, da depressão. A tristeza, a tendência dela é oscilar, né? Já esse humor deprimido, não. Ele se mantém por um longo período. Nós temos a diminuição também acentuada, né? Da volição que a gente fala, né? A iniciativa dessa pessoa. Ele passa a ter menos iniciativa, coisas que ontem ele fazia, hoje ele já deixa de fazer. Para tudo ele vê dificuldade, né? O terceiro seria a questão da alimentação. A tendência maior, a prevalência maior é diminuição do apetite. Alguns vão apresentar um sobrepeso, mas a tendência maior é que a pessoa emagreça. Você vê uma pessoa com depressão, daí a 3 meses vai ver e fala, nossa, como você está magrinho e tal. A tendência é ele diminuir muito a alimentação. O quarto ponto seria um problema do insono, que é um agravante sério, né? Que ele retroage sobre a depressão, né, Roseli? Depois a gente vai conversar sobre isso, Sim. né? Na maioria das vezes há uma perda de sono. E outros quadros vão apresentar excesso de sono, né? Hipersonia, né? Muito sono, dormir durante o dia, já acorda cansado, né? A agitação psicomotora, ela vai ser comprometida, ou seja, a pessoa começa a caminhar mais devagar, a fazer os mesmos procedimentos mais devagar. De repente, a gente olha uma pessoa fazendo algo mais devagar, você pensa que já é
depressão, né? Hoje tem muito isso, principalmente os testes de internet, muito aquele pronto diagnóstico, e não é por aí, né? É de acordo com o ritmo da pessoa. Tem pessoas que têm um ritmo mais acelerado, você percebe que ela fica mais lenta, né? Fadiga, né? Muito cansaço. E os últimos três seria mais a questão psíquica mesmo. A pessoa começa a apresentar até mesmo no próprio discurso, se sentir um inútil, um peso para a família, ele não está contribuindo, daí pode até adivinhar algumas ideações suicidas, né? Também tem perda cognitiva, né? Ou seja, mais dificuldade de memória, mais dificuldade de tomar decisões, algo que hoje tem que ter um bom diagnóstico, que tem se apresentado muito, né, nesse momento de pandemia com o Covid, né? A gente vê muito casos neurológicos originários, né, da, da, da própria pandemia, né, do próprio vírus, né, que também aparece nos quadros de depressão. Né? Preciso ter esse olhar clínico para detectar, né, diagnosticar isso aí. E o último que a gente pode dizer que é o mais preocupante, Rosina, é a questão do suicídio, né? Porque hoje a gente tem muita, às vezes, ele pensar em suicídio, ou elaborar ou algumas tentativas de suicídio. Isso é um indicador Sim, forte, né? E aí realmente precisa ter uma emergência para um tratamento médico. com certeza. Então, dentro da depressão, né? Como o Marcelo falou, então, o mínimo 2 semanas de duração dos sintomas, né? Mas pode durar por anos, e aí vai dar diferença nos tipos, né, de depressão, né? Sim. Então, a gente vai ter, eu não sei se você preparou alguma coisa desse estilo, mas eu vou só citar, eu acho que não tem necessidade, assim, da pessoa ficar sabendo muito detalhe assim agora, né? Sim. Porque Uhum. eu acho que os sintomas e os sinais são mais importantes para identificar se a pessoa tem algum desses aí ou não, e depois ir lá no doutor, né? Ou procurar uma ajuda do psicólogo para fazer o acompanhamento, né? Então, dentro dos transtornos depressivos, a gente tem vários, né? Que hoje é dividido nos transtornos do humor, né? Que Uhum. são aqueles transtornos disruptivos da desregulação do humor. Aí o mais famoso da depressão é chamado também de transtorno depressivo maior, né? Aí tem distimia, transtorno disfórico pré-menstrual, é um transtorno que no DSM anterior não constava, e aí foi colocado aí porque existe uma alteração de humor durante o período, né, de TPM das mulheres. Então, se é uma coisa que é bem constante, acaba entrando nesse quadro aí também. Aí vai ter o transtorno depressivo, que é induzido por substâncias, que acontece muito com as pessoas que apresentam dependência, né, dependência química, e o transtorno depressivo por outras condições médicas, que são as comorbidades que a gente fala, né? Sim. Várias doenças físicas que provocam sintomas depressivos. Uma bem assim, que acontece muito quando eu atendo as pacientes, acontece muito da pessoa ter problemas, distúrbios da tireoide, né? E esses sintomas se parecerem muito com depressão. E às vezes a pessoa vem achando que está com depressão, e aí, na verdade, está com os hormônios da tireoide todo desregulado, né? Então, assim, acredito que Marcelo também verifique isso, né? Todas as condições físicas primeiro, né? Já fez um check-up, vitamina D, todas as coisas, tudo está tudo certinho, né? Se tiver tudo certinho e tiver indo sintomas depressivos, então vamos tratar como depressão, né? Mas o diagnóstico mesmo, né, Marcelo? Quem fecha é médico, né? Exato. A gente vai pelo saber, mas a gente não pode tomar essa iniciativa aí, porque, né, entra na prática médica, né? Então, Verdade. depois, o que que a gente pode fazer, Marcelo? O que que a gente, enquanto profissional, né? Primeiro, depois a gente fala enquanto família, né? Enquanto profissional, o que que a gente vai fazer para ajudar essa pessoa com sinais, com sintomas que vem nos procurar? Olha,
Roseli, se você me der corda, eu falo a noite inteira. Pode falar. Mas porque eu vejo que é um tema tão rico, né? E de repente a gente observa certas coisas, né? Primeiramente, a gente tem o quê? Nós temos 30 segundos para conquistar os nossos ouvintes, né? E, de repente, nem sempre a Roseli é maravilhosa, é fantástica nessa questão, até porque ela faz atendimentos online, né? Então, ela tem essa facilidade. De repente, o Marcelo já não tem a mesma facilidade. Mas eu gostaria que você prestasse atenção e difundisse, porque realmente a depressão não é só o nosso ofício de trabalho. Ela é hoje algo preocupante, né? Ela já está se tornando o transtorno mais incapacitante para o trabalho hoje. Nós temos hoje o quê? 800 mil suicídios ano. E calcula-se que 50% desses suicídios são oriundos de quadros depressivos, né? E ela é extremamente cara, né? O tratamento da depressão hoje, ele está se tornando muito caro, ele ainda é muito pesado, né? Então, a melhor coisa que eu vejo, Roseli, é a informação. Tanto que na análise do comportamento, a gente vai trazer o seguinte: primeiro o diagnóstico, depois a racional da depressão, ou seja, é com o paciente, que nós chamamos de cliente na análise do comportamento, né? Explicar as minúcias, os detalhes, todo o processo de tratamento, das sessões. E nós avançamos muito. Eu vejo que hoje a gente já tem não só tese, né, mas terapias brasileiras mesmo, né, que avançaram nesse sentido. Por exemplo, hoje nós temos a TCC, né? Para que vocês entendam, a TCC hoje, a terapia cognitiva comportamental, ela é o padrão ouro do tratamento da depressão. Depois a gente vai ter algumas outras que já estão comprovadas, que é a análise do comportamento, a terapia cognitiva processual do professor Irismar, da USP, né? Irismar Reis, se não me engano, maravilhosa. Nós temos a psicodramas, a existencial, enfim, são poucas que a gente pode referenciar. Como assim, Marcelo? Nós temos hoje as psicologias, né? As psicologias. Minha mãe ligada. Pois, mãe. Alguém te ligando. Só um minutinho, né? O Cordioli vai dizer que nós temos 280 psicologias. Esse é o último Aristides Cordioli. Então, existe uma terapia, né, uma psicoterapia adequada para você trabalhar. Por exemplo, se nós vamos trabalhar hoje, né, o espectro autista, nós vamos procurar a ABA, que é a análise do comportamento voltado para o espectro autista. Então, o simples fato de caminhar na direção certa, um diagnóstico correto, já permite um avanço extremamente significativo nessa remissão, né, da depressão, né? Até porque tem quadros que muitas vezes, alguns, somente com terapia, né, com mudança de alimentação, acho que a gente poderia falar um pouco sobre isso, você que tem mais uma bagagem, né? Não, pode falar. Você tem de pesquisa. Falar um pouco mais sobre alimentação e psicoterapia. Em alguns casos, ela já se resolve. Porque quando eu falo as depressões, a gente precisa entender o seguinte: além do DSM classificar lá em vários pontos, como a Roseli muito bem colocou, essa questão do pré-menstrual mesmo, né? É uma nova visão da depressão. Então, a gente tem também uma abordagem da depressão mais aberta, porque ela é um transtorno que a gente diz biopsicossocial, né, e espiritual. Alguns doutores já no campo da USP já vão trazer essa questão da espiritualidade também. Porque o brasileiro não é religioso, na maioria das vezes nós somos. Então, há um impacto disso. O ambiente, a cultura pode tanto trazer condições para melhorar, né, essa remissão da depressão, como também agravar esse quadro. Mas falando em alimentação, vou passar para a Roseli um pouco. Alimentação? Bom, existem pesquisas, né, dizendo que a alimentação ela interfere na questão do humor, né, diretamente. E, assim, as escolhas que a gente faz, muitas vezes a gente precisa ir se orientar com um nutrólogo ou um nutricionista, né, para ver quais são
as frutas, as verduras e tudo que vão ajudar a produzir a serotonina e tudo. Porque a gente sabe que todos os hormônios que a gente tem, eles são produzidos naturalmente, né? E tem a medicação que faz essa ampliação dele no organismo, né? Então, assim, a gente tem alguns estudos, eu não vou lembrar agora para referenciar, mas, por exemplo, a pessoa que está com quadro depressivo, ela utilizar medidas naturais, né? O suco de melancia com a semente batida, tomar, né, durante o período, né? Não existe assim uma regra, vai tomar 10 copos, não é isso. É como se fosse assim uma coisa. Diariamente você toma ali um copo de suco, né? E tem outros, até o Marcelo que me comentou esse do açafrão, né? Sim. Açafrão também parece que tem esses recursos. Então, se a gente for verificar na medicina natural, que é dos alimentos, né? A gente vai ter vários alimentos que vão nos auxiliar, né, na produção dos hormônios do humor mesmo, que vai trazer a sensação de bem-estar, de alegria, e tudo além da alimentação associada à atividade física, que a gente vê aí falando largamente, né, em todos os lugares que a gente vê na internet, fala da atividade física como um recurso terapêutico, e é bem verdade, porque existe a produção de Uhum. endorfina, de serotonina, dopamina, tudo através da atividade física, né? Então, a pessoa, mudando a sua forma de lidar com as suas rotinas, né? Ela consegue se ajudar, né? Até mesmo prevenir, né? Se tiver propenso a ter uma depressão, né? Se utiliza a alimentação correta e a prática da atividade física, fazer coisas que sente prazer, a probabilidade de entrar no quadro depressivo ela vai caindo, né? Então fica melhor. A questão da atividade física ela é bem importante também. A gente tem orientado em todas as situações, né? Porque a tendência, principalmente na pandemia, é que todos ficaram parados, né? Quietos em suas casas, sem poder fazer muitos movimentos, e aí acharam que Sim, não podia fazer gravou. mais nada mesmo, né? Sendo que a atividade física a gente tem várias formas de utilizar. Já existia antes da pandemia até alguns vídeos, né, de pessoas fazendo atividades físicas com os próprios recursos que tem em casa, né? Rodo, vassoura, saco de arroz, de feijão, né? Quem gosta dessas coisas de movimentos, de musculatura e tudo, né? E a questão da caminhada, né? A caminhada pode ser feita aquela caminhada falsa, né? Que você vai andando sem sair do lugar, né? Então tem essas todas questões, né? Sim. E não sei se você também orienta, Marcelo, mas a prática da respiração, ela inclui-se além da ansiedade, né? Porque a gente utiliza muito os exercícios respiratórios para quadros de ansiosos, mas eles também podem ser utilizados por pessoas com sintomas depressivos, né? Sim. Uhum. E também aquelas técnicas de relaxamento. Tem um relaxamento mais conhecido, que é o relaxamento progressivo de Jacobson, né? Uhum. Ele auxilia nos quadros depressivos. Eu mesmo tive várias experiências de pacientes em quadros depressivos que não conseguiam dormir, porque também tem lá, né, a dificuldade do sono, né? Na dificuldade do sono, a pessoa fica ansiosa porque não consegue dormir, né? E em outros casos a pessoa dorme demais, quer dormir o dia inteiro, e aí à noite não dorme porque dormiu o dia inteiro. E aí você entra com essa orientação de relaxamento progressivo, e aí na segunda, terceira vez que a pessoa faz, ela já fica totalmente relaxada. E eu tinha relatos de pessoas que nem chegava a terminar, já tinha dormido e dormia a noite inteira. Então você vê assim, na prática, né, na minha prática, não foi uma pesquisa, né? Mas na minha prática foram vários, porque eu atuo com pacientes com depressão
porque eles chegam, né? E aí você vai orientando, vai passando, Resolve esse negócio da quebrada dentro de mim, doutora. né? Dá certo. Então, assim, tem muitos casos que não vão precisar de medicação, né, Marcelo? Outros já vão Sim, precisar, né? Então, fala verdade. mais um pouquinho. E aí eles falam, né? Resolve esse negócio da quebrada de mim, essa angústia que está matando, né, Roseli? Então a gente traz algumas coisas para lhe confrontar e para que você pense, né? Ele traz a depressão como se a depressão fosse a causa do dormir mal, da perda de apetite, dos problemas familiares, né? Porque grande parte das depressões é devido a relações afetivas e relações conjugais, né? Familiares, enfim. É, não é a depressão não é a causa, ela é uma consequência. Veja Uhum, bem, como a gente precisa colocar num patamar diferente. Aí que nós entramos, né, Roseli, como psicólogo, para desmistificar. O problema do deprimido não é a depressão, aquilo é uma consequência. Então, vamos buscar a origem. Por exemplo, a Roseli falou muito aí de caminhada e tudo, e nós vamos voltar à questão do sono e da alimentação, algumas coisinhas que a gente tem visto, né? Muitas vezes, os parentes vão fazer, as pessoas próximas, a rede de apoio, que é aquele com quem nós vamos trabalhar, vão tentar, vamos para a balada, vamos sair, vamos na igreja, vamos na festa, vamos no churrasco na casa do primo, a gente come até, enfim. Veja bem, esse que a gente chama na análise do comportamento, isso de ativação comportamental, né? uhum, Então, esse cara aqui, que é o Dr. Paulo Abreu, né? Ativação comportamental, agora de 2020, do IAC de Curitiba, é uma das referências nacionais da ativação comportamental. Ele vai dizer o seguinte: não faça isso. Muitas vezes nós cometemos um dos maiores erros tentando fazer essa ativação comportamental da pessoa, né? E aí eu acho maravilhoso o trabalho da Roseli, porque primeiro a gente precisa fazer o diagnóstico. O que levou à depressão? Por que ele está lá naquele comportamento depressivo? Então eu preciso ver a raiz do problema, se é alimentação, se é maus tratos, né? Se é uma morte familiar, uma separação, uma perda de emprego, e depois explicar para ele, para o paciente, né, como fazer esse tratamento, aí sim nós vamos trabalhar a ativação. Muitas vezes, quando ele é muito ativado e não vem para a psicoterapia, o que acontece? Quando o psicólogo começa a falar com ele, estabelecer tarefas, analisar seus pensamentos, falar, já fiz isso aí, não deu certo, não virou nada, fiquei pior e tal. Né? Por quê? Porque não houve essa preparação, essa instrução para ele. Por exemplo, nós vamos falar do sono. O círculo circadiano é algo fantástico e algo que pode, muitas vezes, né, só a mudança do círculo circadiano, trabalhar isso com o carinho, que é o sono, há casos de remissão de 30%. Como uhum. assim? Nós vamos dormir, o brasileiro dorme mal. A cama serve para duas coisas, gente. Presta atenção. Cama serve para duas coisas: dormir e atividade sexual, seja ela recreativa ou reprodutiva. Só essas duas Sim. coisas. Aí nós levamos o celular para a cama, nós colocamos a maior televisão no quarto para assistir, nós levamos o livro da Agatha Christie, nós levamos para lá o tablet para ver algo muito importante das notícias. Enfim, a gente leva um monte de coisa para o leito, né, para o momento sagrado de dormir, que vai fazer o fisiológico corporal, quando na realidade a gente só pode levar duas coisas. Né? A gente só deve levar duas coisas. Tira tudo isso e leva apenas a vontade de dormir ou fazer a segunda que a gente colocou. Luzes no quarto. Qualquer luz atrapalha o seu sono. E como assim? Na produção da melatonina. A melatonina ela vai ser produzida no primeiro horário da madrugada. Então nós precisamos do quê? De uma alta produção para ter uma boa fisiologia do sono. E se tiver luz, você não vai produzir muito bem a melatonina. Se tiver problemas nesse caso, nós, como psicólogo, vamos encaminhar você para um médico para começar a tomar melatonina. Hoje tem de 3, 5, 10 miligramas, né? Para melhorar a sua qualidade do sono e vai melhorar a Importante, questão da Marcelo, que depressão. não façam automedicação, viu? Isso, nunca, nunca, nunca. Né? Procurar o médico para trabalhar isso aí, né? Por exemplo, a questão da alimentação, quando Sim. a Roseli fala, né, eu lembrei do Cláudio,
Se quiserem, depois a gente pode até passar, né, Roseli? Tem o FLAU, Neurociência, tem experimentos fantásticos ali na Universidade em Londres, né? A FLAU Neurociência, vou falar um pouquinho, a neuromodulação para depressão. E eles têm 11 receitas, né, para alimentos para depressão. Por quê? Por que a gente está falando isso? A Roseli falou muito bem, é isso mesmo. O estômago é o segundo cérebro. Eu achei até interessante, quando eu estava traduzindo o material, né, eles vão fazer uma comparação entre Jack e Rose, né, lá no Titanic, lembra do Leonardo DiCaprio? Né? Ou seja, o Leonardo DiCaprio vai morrer pela Rose, né, o Jack, né? O nosso estômago vai morrer pelo cérebro. Você precisa cuidar bem do estômago, precisa se alimentar bem, né? Por exemplo, eu vou fazer um trabalho de ativação comportamental com a pessoa deprimida. Só um exemplo. Vamos pro churrasco na casa de fulano e tal, vamos para lá, vamos, né, comer, tomar um refrigerante, tudo. Você chega lá o quê? Comida gorda, né, aquelas carnes mais gordas, né, e excesso de refrigerante ou talvez outras coisas. Enfim, que bem isso fez para o seu estômago? Que tipo de bactéria eu estou alimentando nesse estômago agora? Glicose e pão de alho, né? Pão de alho, que é Exatamente. carboidrato. Exatamente, ou seja, eu preciso para produzir Proteína boas que é pesada. bactérias, né? Fibras, eu preciso de fibras, frutas, nozes, né? Abacate, beterraba, enfim. Os ingleses vão fazer muita batida, os Bolt que eles falam, né? Batida de abacate, de beterraba, enfim. E vão consumir esse alimento, cuidando da probiótica intestinal, melhorando a probiótica intestinal, o Jack salva a Rose, que é o cérebro, né? E interessante que você vai ver que hoje é uma referência, vamos dizer assim, mundial, a FLAU, né? Eu vou trazer aqui só para mostrar um pouquinho, Zé. Enquanto isso, Marcelo, tem uma pergunta Sim, aqui, eu acho que é legal a tá. gente comentar ela. A pessoa perguntou, Sinara, mesmo você tomando remédios fortes, consegue trocar para melatonina? A orientação que eu faço é que seja feita Sim, uma consulta médica, né? Porque vai depender do que é esses remédios fortes que você toma, porque a questão das medicações, elas não podem ser tiradas de uma vez, elas têm que ser feito o chamado desmame, né? Aos poucos, para você não sentir muito e ter aquele efeito igual a pessoa que tem dependência tem, né? Aquele efeito rebote, né? Que depois dá vontade de dar todos os sintomas de novo e aí você tem que voltar a tomar a mesma medicação ou outra, né? Então é sempre bom verificar com o médico. O médico que passou a medicação, ele, né, vai saber se pode ser incluído ou trocado. Aí é interessante essa consulta. até porque a melatonina, ela não é, vamos dizer assim, um medicamento, um antipsicotrópico, né? Ela é um Vamos ter aí a hormônio. influência, nós vamos ter a influência dos neurotransmissores. Então, a melatonina é um neurotransmissor que vai entrar no seu aspecto do sono, né? Vai melhorar a sua qualidade do sono. Por exemplo, boa pergunta da Sinara que eu lembrei, né? A grande parte da medicação que a gente toma na depressão é para controlar, é para melhorar a relação sináptica desses neurotransmissores. O principal deles é a serotonina, né? Eles falam recaptação da serotonina, isso. E Isso. 90% da serotonina é produzida no estômago. Veja bem como a alimentação é importante. Acho que hoje, né, Roseli, eu estou ficando tão traquejado nessa questão, igual você falou, né? Eu tive 3 pessoas próximas que deram um problema de tireoide e a gente pensou que era depressão. Então, antes de tratar uma depressão, falou, você fez o exame da tireoide? Né? O Tem segundo... uma outra da vitamina Sim, D, né? isso, também, né? Então, a alimentação o segundo é procurar um nutricionista para fazer esse acompanhamento. Isso vai ser válido. Ah, mas vai só encarecendo o tratamento, Marcelo. De repente a pessoa pode falar assim, fala, gente, o tratamento para depressão, ele não é um tratamento barato, né? Não Só nos mesmo. Estados Unidos se gasta 36,8 bilhões de dólares por ano. Para cada paciente são 4.400 dólares. Porém, o índice de remissão que a gente fala, né, é muito maior do que no Brasil. E o retorno à depressão também é melhor. Um tratamento bem feito, né, bem assertivo, ele diminui esse retorno. Por quê? Porque nós podemos ter quadros, né, em algumas regiões de até 50%.
melhorou a depressão, né, 50% volta a ter novamente depressão. Então, a gente precisa estar atento a isso. Uhum. E outra coisa que a gente também pensa a respeito é a questão assim, as pessoas vêm muito querendo logo a cura, né? E É, tem alguns tipos de depressão, quando ultrapassa de 2 anos, que já se torna uma depressão mais crônica, né? A gente não promete cura, né? A gente promete controle, né? A pessoa aprender a lidar com aquelas situações para quando estiver num momento bom, saber identificar quando está ficando deprimido de novo, porque tem pessoas que têm recorrentes quadros depressivos durante toda a vida, né? verdade. E aí, com relação à medicação, tem gente que fala, mas eu vou tomar a medicação a vida toda? Isso depende muito de quando você inicia o processo de identificação. Se você demora para procurar ajuda, vai agravando, né? E aí a probabilidade de demorar mais para a medicação, ela é muito maior, né? Tem pessoas que utilizam já de início um tratamento medicamentoso com remédios fortes, já com previsão médica para 2 anos, né? Eu já vi muito que realmente falou que eu vou ter que fazer esse tratamento por 2 anos. Aí, quando chega 2 anos, se ele não procurou um auxílio da terapia para poder lidar com esses pensamentos, com as coisas que vão acontecendo nesse dia, porque normalmente também a pessoa que se deprime muito, ela tem um grave problema de autoestima, né? Normalmente. Se a gente for fazer uma pesquisa, é bem grande o número de pessoas que têm baixa autoestima, que não se sente valorizado, e aí acumula todos os outros sintomas com as dificuldades que vão aparecendo pela vida fora, né? Então, mais outros quadros, né? Marcela até comentou no início, né? Situações de pessoas que passam por abandono, pessoas que são violentadas, né? Então, tudo tem uma tendência a ter uma depressão mais demorada, né? Mas quando você faz um diagnóstico precoce, é mais fácil, você fica em menor tempo de tratamento, né? E aí é importante o que eu sempre tenho falado, né? Autoconhecimento. Eu conhecer o que é que eu estou sentindo, saber identificar as minhas emoções, que aí eu vou conseguir nomear, né? E aí vai facilitar também o processo de identificação do que é. É mesmo uma depressão? Né? Hoje nós estamos num momento, né, Marcelo, que as pessoas, qualquer tristeza, elas falam, eu estou deprimido, né? Então as pessoas não estão se permitindo Sim, passar pela emoção da tristeza. A pessoa perdeu um parente, uma pessoa muito amada, às vezes até um amigo, mas ninguém deixa a pessoa viver o luto, né? verdade. Às vezes a pessoa está ali 30 dias, aí está sofrendo ainda ali, aí as pessoas que estão à volta acham que está demais. Quando a gente sabe, assim, na vivência do luto, o mínimo que a gente tem para passar por todas as fases, todas as datas importantes que a pessoa passou junto, é 1 ano, né? Para você passar sem a pessoa que você perdeu, o aniversário, o dia dos pais, o dia das mães, sabe, o aniversário da pessoa, o aniversário de quem faleceu, algum marco que acontece nessa vida, e a gente está com as coisas tão rápidas, né? Que a gente Sim. acha que o luto, 15 dias já não pode mais sofrer. Não, não pode chorar mais, né? Agora, em contrapartida, também a gente tem os lutos tardios. Tem gente que deixa de sofrer naquele momento e vai sofrer 1 ano depois. Pode acontecer. Isso tudo pode ser diagnosticado, pode ser auxiliado, né? Então, por isso que é importante ter sempre um profissional de referência, né? Na saúde emocional e que vai apoiar. E aí, como que a gente faz, Marcelo, quando tem, assim, pessoas dentro da família que têm depressão? Eu recebo muitas essas perguntas, sabe? Aquele negócio assim, de como ajudar a pessoa da família que não quer ser ajudado, ou a pessoa acha que não, vai resolver tudo, daqui a pouco passa, né? Qual que é assim, no seu estudo você fez alguma coisa relacionada a esse ponto? Ou você É, tem alguma dica aí, né?
Em estudos anteriores, sim. Nesse específico, não. Esse foi mais um diagnóstico, né? A gente observa o seguinte, Roseli. Você, a pessoa triste do seu lado, você acolhe e tal, às vezes chora junto e passou por isso, né? Às vezes até não é nem empatia, é mais simpatia. Agora, quando esse quadro, perdão, se estende aí por várias semanas, vários meses, e isso vai exigir da pessoa, dos familiares, pessoas próximas, muito o quê? Energia física, psíquica e afetiva. Então, que a pessoa que está cuidando de alguém, né, não só depressivo, mas alguém que depende dos seus cuidados, ele tem que cuidar da sua saúde. Ele tem que estar engajado nessa questão da alimentação, bom sono, atividade física. Ele precisa estar bem para cuidar da pessoa que tem depressão. A gente tem visto muitos quadros hoje, principalmente dentro do ambiente hospitalar com o Covid, né? Pessoas que, com 6 meses, definharam completamente a ponto de já pensar em suicídio. Por quê? Cargas excessivas de trabalho, mexendo com muita gente ali, com o Covid, aquela correria, não cuidou da sua saúde física e psíquica e adoeceram. E adoecendo, né, Roseli, cai a resistência, cai vamos dizer, nosso sistema imunológico, ele vai lá embaixo, né? Então, muitos dentro de hospital pegaram o Covid, não é por falta de aparelhagem dos EPIs, né? É justamente porque a sua imunidade foi lá embaixo. Então, a pessoa precisa se cuidar e entender que ele precisa estar bem para cuidar de alguém. Quem não está bem não está pronto para cuidar de outra pessoa, né? Precisa estar bem, né? E esse quando você estar fala dessa bem questão da total, né? medicação, quando você fala na questão da medicação, a gente vê muito, muitas vezes a gente ouve, nossa, fulano não é um bom psiquiatra, nossa, passou remédio errado. Não, muitas vezes é o seguinte, cada medicação, ela tem um efeito no sistema, leva geralmente 2 semanas a 3, até que a pessoa comece a surtir efeito, aquela questão da serotonina e outros neurotransmissores que a gente comentou, né? Então, ele vai tentando ver qual que o seu organismo melhor se adapta, né? Muitas vezes ele vai utilizar ali a olanzapina, que são a clozapina, que hoje é padrão ouro para tratar a esquizofrenia nos Estados Unidos, a utilizar ela para depressão em determinada pessoa. Por quê? Porque cada organismo vai aceitar ou não a medicação. Deu certo para o vizinho, às vezes não dá certo para você, né? Eu costumo falar para as pessoas que eu atendo para não ficar olhando a bula do remédio. Por quê? Se a gente olhar a bula, a gente vai achar, afinal, esse remédio não é para mim. Porque tem muitos medicamentos que estão sendo indicados hoje, né, que é indicado também para quadros esquizofrênicos e tudo, mas por que que faz isso, né? O médico se orienta pelo sintoma relatado pelo paciente, né? E aí, assim, aquela medicação, ela pode dar certo ou pode não dar certo, porque vai depender do organismo desse paciente e também da forma como que é essa recaptação da serotonina, porque muitas vezes o problema da depressão do paciente, às vezes, não é na recaptação, está lá na dopamina. Sim. Então, assim, exatamente. E é mais difícil de identificar quando foge do padrão, né? E aí, então, a medicação vai ser diferente. Né? A gente fala, mas eu não preciso de medicação. Mas vamos imaginar que é uma questão química, né? O organismo está todo bagunçado na parte química, que é dessa dos neurotransmissores, e ele precisa de algum elemento externo para regular essa química do cérebro, né? Eu falo assim para o paciente, eu acho que fica mais comum para ele entender, né? Mas lógico que numa aula aula mesmo de uma medicina é totalmente diferente essa forma de explicação, né? Isso é bem senso comum. E a teoria do glutamato, né? Glutaminérgica, mas a gente não vai colocar isso aqui não, calma, fiquem tranquilos. Não, senão a gente vai ter que colocar aquelas cadeias todinhas, né? Aqueles quadradinhos da química aí não dá conta também não. Sim. Então, cada organismo vai reagir de uma forma diferente. Por isso que, às vezes, um medicamento que a mãe toma, né? Quer passar para a filha que está com esse sintoma, não serve. Por isso que a gente fala, não tome sem, né, receita médica. Por quê? Às vezes você pensa assim, mas é a mesma família, o sintoma é o mesmo.
mas a pessoa pode ser diferente lá no organismo dela e não vai aceitar, e vai ter efeitos colaterais mais graves, né? Tem pessoas que não se dão bem com quase nenhum remédio psiquiátrico, né? E aí, assim, é até interessante uma época, assim, a gente até vê, tem alguns psiquiatras que falam a diferenciação das medicações de hoje, né? Tarja preta, o que não é e tal, porque tem gente que acha que todo remédio para depressão, ele vai entrar naquele remédio da tarja preta, né? Sim, E nem sim. todos estão lá, eles são controlados, porque a gente não pode sair lá na farmácia e falar, me dá aqui uma Exato. fluoxetina que eu vou tomar. É controlado, mas nem todos são tarja preta, porque tarja preta ele é mais forte mesmo, né? São utilizados mais para quem tem delírios, né? As outras formas mais graves de adoecimento, né? E Então, precisa desse acompanhamento médico, né? precisa. Então, por isso que a família, né, é importante nesse momento, né, Marcelo? Além de dar o apoio, né, de cuidar da própria saúde para poder cuidar desse que está adoecido, ele precisa também saber o que vai falar. Porque muitas vezes a gente fala achando que está ajudando, que a gente utiliza muito assim, não, levanta essa cabeça, que não sei o quê, você tem que ser forte. E às vezes essa fala do você tem que ser forte, para a mente de quem já está deprimido, funciona como um reforçador negativo, né? Leva a pessoa lá embaixo. Nossa, então eu sou fraco mesmo, eu não tenho valor nenhum. Aí ele vai falar, então eu não vou sair mais com ninguém, não vou sair nem lá na rua para ver o sol. E aí vai definhando mais, né? E é onde que as famílias colocam, eu faço de tudo, a pessoa não sai do lugar, eu não sei mais o que faz. Aqui em Vilhena eu não tomei conhecimento, mas existem grupos para familiares de depressivos, né? Grupos terapêuticos, que é muito interessante, porque nesses grupos a família vai colocar, né, as dificuldades e vai ser orientada em como lidar com o seu, né, ente querido que está passando pelo problema da depressão, né? Então, às vezes a gente quer ajudar e acaba indo por um lado que não está ajudando, né? E aí pensa que é porque a pessoa não está com força de vontade, né? Ela não quer ser ajudada. Mas quem tem depressão, quem já passou por uma crise depressiva, sabe que quando você chega lá no fundo do poço, é um lugar muito difícil mesmo de sair sozinho. Às vezes, né, Marcela, a pessoa só precisa de alguém para estar ali junto, escutando, ou então, se ela vai se levantar para fazer uma caminhada, estar junto nessa caminhada. É sentir o apoio, né? Que aí já vai ser um pouco de remédio, né? Nós estamos aqui quase terminando o tempo aqui da live. Nós Sim. temos aqui 8 minutos para a gente finalizar. Eu estou pensando em pegar um livro aqui para mostrar. Quer ver? É um livro do Léo, que a gente falou um pouquinho de suicídio, né? O tema, né? Então, aqui o Leonardo Abrão, que é o fundador da campanha Ah, Janeiro Branco, Janeiro ele Branco, né? escreveu esse livro aqui, e esse livro eu coloquei várias falas dele no meu trabalho do psicodiagnóstico aí que você referenciou, né? Então, ele chama Promoção da Vida, cuidando dos indivíduos e mudando as sociedades. Todos os suicídios são evitáveis. Então, assim, ele faz um olhar aqui dentro, em vários momentos, sobre essa questão da depressão, que muitas vezes a pessoa que chega lá na decisão de tirar a própria vida, ela está num quadro depressivo muito grave, e às vezes a gente coloca assim, mas depressivo não vai tirar a vida. Engana-se, né? A gente nunca pode dizer que a ameaça que a pessoa faz, ela é só uma ameaça. A gente sempre tem que acreditar que a ameaça pode se tornar verdade ou realidade, porque se a gente acreditar que a pessoa está só fazendo uma ameaça, a gente não vai agir, a gente não vai ajudar, né, Marcelo? Verdade. E aí, quando a gente acredita que essa ameaça ela pode se tornar realidade, a gente vai procurar ajudar de alguma forma, né? E, Roseli,
aquela questão, vai ficar tudo bem? Tudo? Não, realmente, muitas vezes, a gente quer ser simpático, né? Geralmente a gente usa muito essa. Não, vai ficar tudo bem. Eu até costumo, às vezes, colocar qual é a diferença entre simpatia e empatia. O empatia realmente é você trazer esse motivacional, né, para trabalhar essa autoestima, mas de uma forma realística, né, de uma forma assertiva. Não criar uma super expectativa se a pessoa, vamos dizer, ele não consegue sair da porta para ir lá na varanda, né, na calçada. Se ele caminhar metade desse percurso, já é um grande progresso para ele, que ontem não fazia nada disso. Então, são pequenos passos, são pequenas caminhadas, né? Esse diagnóstico precoce, procurar o mais rápido possível, né? Você falou muito bem, você trabalha com a questão da ansiedade, a Roseli deve estar cansada de ver isso. A gente vê que o paciente, olha, só para ter um exemplo, por exemplo, o paciente, professor, que eu pesquisei, se ele só tem depressão, um mês e meio, no máximo, ele já retorna para a sala de aula. Se ele tem depressão e outras comorbidades, que a gente fala, no caso, a ansiedade, as duas caminham muito paralelas, ele vai ficar, em média, 6 meses fora da sala de aula. Então, o tratamento demora muito mais. E a depressão traz muito isso, né? Ela não é a causa, lembrando, ela é uma consequência que muitas vezes traz problemas aí, cardiovasculares, que está associado a diabetes, né? Até mesmo questão do AVC, isso pode interferir, né? E eu digo que é procurar se informar, porque existe muito. Por exemplo, eu ainda não vi aqui em Vivena, a gente comentou sobre o Halo e o Flau, né? E eu não vi psicólogo comentar sobre isso. Vou colocar aqui só, mas vai ser breve, né? Eu sei que já está acabando, só para relembrar. Existe um tratamento hoje que você usa um aparelho parecido com esse, né? Na realidade, ele é cheio de espetinhos aqui. É o Halo Sport 2, né? Produzido por uma empresa americana. A Halo é neurociência, né? Só em 2018, nos Estados Unidos, eles venderam 13 milhões, perdão, né? Mas o Halo, Roseli, depois eu expliquei um pouquinho mais, estava vendo, ele trabalha muito a região psicomotora, né? E um potencial até 23% em aumento de profissionais do atletismo de alta performance. Ele foi comprado pela Flau. A Flau Neurociência tem um outro também, um headshot, se chama Flau mesmo, ele é um pouquinho menor, e ele é específico para trabalhar a questão da depressão. Claro, também está sendo utilizado para recuperação de memória, AVC, né, dor crônica, né, mas ele é específico para isso. Existe até uma parceria com a USP, eles já estão trabalhando o Flau no Brasil. Ainda é um pouquinho salgado, mas quer dizer, existem tratamentos. Esses que a gente fala neurotransmissores, né, de corrente contínua, eles são muito utilizados hoje para depressão, a DPM, que a gente fala, né, transtorno maior, e a persistente, que é a distemia. Distimia, aquela que vai 2 anos, 5, 10, 15 anos a pessoa sofrendo e não sabe que existe esses tratamentos, né? Eu assisti sábado mesmo uma aula com o Kurt Hermani, né? Ele tem um tratamento de um professor da Bahia, de 12 módulos, 12 sessões, né? Ele falou que tem uma paciente que já está com ele há 3 anos. Então, no caso dela, é neuromodulação. Existe, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, né, em Stanford, tem o SANT, né? O SANT é o quê? Terapia de neuromodulação inteligente acelerada de Stanford, né? O Stanford, eles vão trabalhar com esses neurotransmissores, porque nas ressonâncias magnéticas de terceira geração, onde é possível fazer análise em 3D, eles já detectaram que a depressão vai atingir principalmente a região do córtex subfrontal dorsolateral, né? É a parte superior aqui do cérebro, do lado esquerdo, né? Estou colocando direito, aí, do lado esquerdo aqui. Então, eles vão estimular essa região em Stanford durante 5 dias. São 50 sessões que eles fazem, né, de neuromodulação a cada 50 minutos. E eles obtiveram uma remissão de 86,4% desses pacientes. A neuromodulação nos Estados Unidos
para o transtorno depressivo maior é o padrão ouro, né? Nosso padrão ouro aqui é a terapia cognitiva comportamental. Mas lá nos Estados Unidos, o padrão ouro é a neuromodulação para o transtorno. Só que eles estavam alcançando, em média, no máximo até 55% de remissão. Com esse padrão do Stanford, o Sant, eles conseguiram 86%. Quer dizer, são coisas fantásticas que estão aí, né? Essa de Londres mesmo, o FLAU, né? Custa $400, né? Não é tão caro assim. E tem demonstrado, junto com terapia, resultados fantásticos. Tanto no site do FLAU, a gente pode passar depois, eles colocam lá as dietas de fibras, né? Para ajudar também na questão da depressão. Sim, é a tecnologia, né? Utilizando a tecnologia junto com a psicologia. Nós temos também aí o EMDR, né? Que está no mercado, que também tem funcionado bastante, inclusive muito para os quadros que têm ligação direta com traumas, né? Então, é interessante. Mas aqui em Vilhena mesmo, nós temos poucos profissionais que têm, né, as especializações, né? Mas a gente pode tentar descobrir, né? De repente tem por perto, né? A gente tiver como indicar, né? Tiver referência e tudo, né? Aí a gente vai passando, porque a gente não pode só priorizar um tipo ou outro, porque cada paciente ele vai se adaptando, né, à maneira e também a questão a vinculação com o profissional, né? Então, se essa vinculação não é feita, o profissional pode ser o top dos top, que às vezes não vai conseguir os resultados porque precisa, né, dessa vinculação paciente profissional, né? E é muito importante. Isso já começa acontecendo desde a primeira entrevista, né? Se o paciente ou cliente, né, chega e já sente segurança no profissional, já tem um ponto aí para poder ter resultados, porque ele vai cumprir, né? Vai fazer o que é orientado, vai trabalhar, né, para melhora. E é isso. Eu fico com receio, assim, de repente a gente está falando e o Instagram, ó, fechar, né? Porque deu 1 hora já da live, né? Ah, sim. Então, assim, se tem mais alguma coisa para fazer fechamento, senão a gente agradece, né? Vamos falar que eu vou tentar aqui deixar gravada a live, né? Para a gente poder mandar para outras pessoas, que sei que é um horário que às vezes tem pessoas na faculdade, tem pessoas às vezes que estão em outros eventos, né? Que não pôde assistir, mas queria estar assistindo, né? Eu mesmo recebi várias pessoas falando, se tiver gravado eu quero, né? Então, Nossa, eu só posso te agradecer de coração, né? Até mesmo pelo seu trabalho maravilhoso. Eu vou relê-lo, talvez aproveite na pesquisa também, é bem provável, né? E a gente falar isso que você já trouxe aí, né? Cuidarem, gente, da alimentação, do sono, né? Estarem atentos, isso aí são pequenos passos que a gente muitas vezes passa despercebido, mas que faz uma grande diferença. Pode contribuir muito para esse comportamento depressivo ele mudar, né? E acelerar esse processo de melhora, com certeza. Né? E eu que agradeço também, Marcelo, nesse período aí final de entrega de trabalho, né, de mestrado, ainda se dispôs, né, a tirar o tempinho para a gente estar conversando, né? Porque é um propósito que a gente tem, Marcelo, de ajudar as pessoas, né, a desmistificar os temas ligados à saúde mental, né? Então, o conhecimento realmente ele faz uma grande diferença, né? No caso, estava falando do racional para análise do comportamento, né? A gente já chama de psicoeducação em várias outras abordagens, né? Que é isso mesmo, explicar o que é cada coisa para a pessoa ver e trazer o tratamento correto para as situações, né, adequadas. Então, queria agradecer, né, sua disponibilidade, muito bom. E mais para frente a gente pode fazer mais, dependendo né, do tempo, do que a gente, né, vai fazendo. Podemos propor outros temas ou ampliar esse, né, mas especificar um pouco mais. E também agradecer, né, a todos que participaram, todos que estiveram aí presentes assistindo, os que vão assistir ainda, né? E ajudar a gente a promover esse conhecimento para as pessoas. Então, Eu agradeço. que agradeço de coração, né? E ainda mais que ficou gravado, e a gente sabe, né?
você sabe, mas muitas vezes quem está nos ouvindo não sabe. 30% dos brasileiros terão pelo menos um diagnóstico de transtorno mental. 30% dos brasileiros, né? Enfim, e quanto mais cedo você procura a informação, procura um profissional capacitado para resolver isso de forma precoce, é mais fácil o tratamento, é mais fácil a remissão, né? Comportamentos mais assertivos, ou uma cognição mais ajustada, né? A segunda terapia cognitiva comportamental, enfim. Quanto mais cedo você procura, né? Mais fácil se torna. Quanto mais a gente usa aquela terminologia, não, essa preguiça, isso não tem nada a ver, mas a gente se distancia da solução do problema. Isso causa sofrimento e às vezes pode trazer a perda de um ente querido. Né? Com certeza. Então é a diferença, né? O conhecimento traz vida, Sim. né? Com certeza. Então tá, gente, muito obrigado. Vamos encerrar então. E vou Boa ficar noite. por aqui tentando salvar aqui. Boa noite a todos. Então, até uma próxima. Fechou, né? Uhum. Aí você Zé, pode, obrigado, viu? pode... Obrigada a você. Deu um friozinho na barriga, acho que eu falei. Ainda está gravando aqui, só um minutinho que eu estou tentando aqui É a fechar. primeira live, dá um friozinho na barriga, mas eu espero ter contribuído. Obrigado. Contribuiu sim, Falando em imitação.